Segunda-feira, 19 de julho de 2021. Veja os destaques deste fim de semana nas redes sociais. Bolsonaro deixa o hospital e critica fundo eleitoral de 6 bilhões. Hacker preso diz que sistema do TSE é vulnerável. Trama de Lula é revelada. Governo cubano realiza ato pró-revolução em Havana. Quem tomou Coronavac não vai poder entrar na França. Essas e outras notícias do fim de semana você vai ver agora. Bolsonaro tem alta depois de 5 dias internado em São Paulo. Ele foi tratar de uma obstrução intestinal. Segundo o boletim médico, Bolsonaro seguirá com acompanhamento ambulatorial pela equipe médica assistente. O presidente deixou o hospital ontem às 9h47 da manhã. Na saída, ele agradeceu parlamentares que defenderam e votaram na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estão sendo criticados injustamente. Comentou o destaque articulado pelo vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos. Bolsonaro fez críticas a ele, que é do estado do Amazonas. Obrigado aos parlamentares que votaram a LDO, todos eles estão sendo acusados injustamente de ter votado esse fundão. E quem está atacando parlamentares que votou o fundão, isso não é verdade. Teve a votação da LDO que interessava para o governo. Então, num projeto enorme, alguém botou lá dentro essa casca de banana, essa jabuticaba. Agora o parlamento descobriu, foi tentado destacar para que a votação fosse nominal para essa questão, e o presidente Marcelo Ramos, do Amazonas, pelo amor de Deus, o estado do Amazonas tem um parlamentar como esse, pelo amor de Deus, o estado do Amazonas, ele atropelou, ignorou, passou por cima e não botou em votação o destaque. Obrigado aos parlamentares que votaram a LDO, todos eles estão sendo acusados injustamente de ter votado esse fundão. E eu sigo, a minha consciência, sigo a economia e a gente vai buscar dar um bom final para isso mesmo. Afinal de contas, eu já antecipo, 6 bilhões para fundo eleitoral, pelo amor de Deus, 6 bilhões na mão do Tarcísio, ele recapearia grande parte da malha rodoviária no Brasil. 6 bilhões na mão do Rogério Marinho, ele concluiria água para o Nordeste. Agora isso tudo vai para o orçamento, que nós temos um teto. Cada vez mais eu tenho menos recursos para investir. Quem perde com isso? Toda a população. E o bom parlamentar não precisa de dinheiro para fazer campanha. Ele é reconhecido em seu estado. Bolsonaro defende Pazuello. Não negociamos com picaretas. Em conversa com a imprensa, ainda durante a sua saída do hospital em São Paulo, Bolsonaro saiu em defesa do ex-ministro Pazuello. Ele negou que o ex-ministro da Saúde teria negociado doses da Coronavac pelo triplo do preço com intermediadores. O chefe do executivo defendeu que seu governo não negocia com picaretas. Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, é internado e passa por cirurgia no coração, na Bahia. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, foi internado em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, na sexta-feira. Ele precisou realizar uma cirurgia no coração. Por meio de nota, o Ministério do Desenvolvimento Regional informou que Rogério Marinho teve um mal-estar na noite de sexta-feira, quando se deslocava para Porto Seguro, onde passa férias com a família. Rogério Marinho teve alta do hospital após fazer uma angioplastia. Tudo correu bem e ele recebeu alta ontem, domingo. Quem também recebeu alta nesse domingo foi o escritor e jornalista Olavo de Carvalho. Olavo recebe alta neste domingo e deixa o hospital. Daí, ele estava internado no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em Cora, em São Paulo, por conta de uma crise de angina. Segundo os médicos, ele foi submetido a tratamento para compensação cardíaca e deverá seguir em repouso domiciliar,
sob orientação médica, aguardando conduta para a continuidade do tratamento de seu quadro urológico. Em 13 de julho, Olavo de Carvalho passou por uma cirurgia de emergência para a revisão da operação da bexiga, realizada em maio desse ano nos Estados Unidos. O governo cubano realiza ato pró-revolução com a presença de Raul Castro em Havana. O governo cubano contra-ataca. Depois dos grandes protestos ocorridos em várias cidades da ilha em prol da liberdade, isso aconteceu há quase uma semana, a ditadura cubana resolveu reunir milhares de pessoas em Havana para um evento de apoio à revolução. Participaram o ex-presidente Raul Castro e o atual chefe de Estado, Miguel Díaz-Canel. Segundo o jornal A Gazeta do Povo, os participantes do evento pró-governo foram reunidos nas primeiras horas da manhã na região conhecida como La Piragua, no Malecón, e muito perto da sede da Embaixada dos Estados Unidos. Uma equipe da agência F, presente no evento, descobriu que o serviço de internet nos telefones celulares, praticamente inacessível desde os protestos de domingo, ainda não está disponível, embora as imagens da marcha publicadas por funcionários do alto escalão do governo e instituições oficiais estejam começando a se multiplicar na rede. Segundo a Gazeta do Povo, o único incidente ocorreu antes do início do comício, quando um homem gritou "Pátria e vida", e um dos principais slogans dos protestos contra o governo. Ele foi levado por policiais. O atual ditador cubano Díaz-Canel disse que a maneira como usam as redes sociais é venenosa e alienante. Parece que a vida era muito mais tranquila para as ditaduras antes de aparecerem as redes sociais. E nos Estados Unidos, Biden diz que comunismo é um sistema universalmente falido. O comunismo é um sistema falido, um sistema universalmente falido, disse Biden. E não vejo o socialismo como um substituto muito útil, mas isso é outra história, declarou ele em entrevista coletiva na Casa Branca durante a visita da chanceler alemã Angela Merkel. Inflação na Argentina chega a 50,2% em 12 meses. A revista Oeste informou que em 12 meses o índice de preços ao consumidor do país alcançou 50,2%. O cenário devastador resume as consequências das políticas econômicas dos peronistas Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Mas com todas as dificuldades que o nosso vizinho está enfrentando, em meio à pandemia de coronavírus, resolve abrir licitação para a compra de 10 mil pênis de madeira. É isso mesmo, 10 mil pênis de madeira, para fortalecer a campanha do país contra doenças sexualmente transmissíveis. Segundo a revista Oeste, o pedido inclui ainda maletas e porta-preservativos. O custo total é de 13 milhões de pesos, cerca de 700 mil reais, de acordo com o que foi publicado no jornal La Nación, o principal jornal argentino. A iniciativa da gestão peronista gerou revolta nas redes sociais. Internautas perguntaram se a compra é necessária em meio a essa pandemia de coronavírus. Franceses protestam contra passaporte sanitário da Covid-19. Milhares de pessoas participaram de manifestações na França no sábado para protestar contra a vacinação obrigatória para profissionais de saúde e os passes de Covid-19 que serão necessários para entrar em restaurantes e outros locais. O presidente francês Emmanuel Macron ordenou que todos os profissionais de saúde fossem vacinados até 15 de setembro e anunciou que passes especiais do Covid-19 serão necessários em todos os restaurantes, bares, hospitais, shoppings, trens e aviões. Segundo o site Pleno News, os manifestantes da marcha gritavam liberdade e carregavam cartazes denunciando uma ditadura médica e também criticando Macron. As manifestações também ocorreram em Estrasburgo, no leste, em Lille, no norte, em Montpellier, no sul e em outras partes da França. Os brasileiros que foram vacinados com Coronavac não vão poder entrar na França. O Terra Brasil Notícias publicou que a França informou nesse sábado que a entrada de turistas completamente vacinados contra a Covid-19 está liberada, independente do país de origem.
Será necessário que o turista espere 7 dias após a segunda dose da vacina, ou então, no caso da dose única da Janssen, 28 dias. Com isso, os viajantes brasileiros também poderão ir ao país. Pfizer, Janssen e AstraZeneca são aceitas, mas a Coronavac não. A França, até o momento, não aceita viajantes vacinados com a Coronavac, que é aquela vacina produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. A CPI da pandemia vai montar núcleos sobre intermediação de vacinas e fake news. No sábado, a diretoria da CPI se reuniu para tomar providências de continuidade do funcionamento da comissão durante o recesso parlamentar. Segundo Randolfo Rodrigues, a primeira providência é a montagem de núcleos que irão tratar de temas que estão advindo para a comissão. Ele disse que os núcleos irão tratar de questões como as empresas intermediárias para aquisição de vacinas, os contratos do Ministério da Saúde com a empresa VTC Log e o papel das fake news no agravamento da pandemia. Mas já que o assunto é da CPI, não custa nada a gente refrescar a memória das pessoas. Presa 2 vezes por corrupção, esposa de Omar Aziz vive uma vida de extremo luxo. Ela é apaixonada por joias, lagostas e champanhe e declarou o patrimônio que ela tem, cerca de 30 milhões de reais. Em vídeo, o hacker preso pela PF diz que o sistema do TSE é vulnerável. O relator da PEC do voto auditável na Câmara dos Deputados, Felipe Barros, divulgou um vídeo do hacker Marcos Roberto Corrêa da Silva, conhecido como Wanda the God. Ele é conhecido por ataques cibernéticos cometidos aos sistemas do Exército Brasileiro, Senado Federal e Tribunal Superior Eleitoral. Marcos Roberto é acusado de vazar ilegalmente dados de 223 milhões de brasileiros. O hacker diz que o sistema do TSE é vulnerável. O vídeo completo está no nosso site, instantenews1.com.br. Não precisa digitar HTTP e nem www. Entre com o nome direto no browser. Ao acessar o site, na parte superior, clique em vídeos. Ele é o primeiro vídeo da lista e tem duração de 17 minutos, mas vale a pena assistir essa entrevista. Após a grande repercussão que esse vídeo teve, o deputado Felipe Barros pediu proteção para o hacker que invadiu o sistema do TSE nas eleições municipais. O deputado Felipe Barros informou pelo Twitter no sábado que já pediu a proteção especial ao ministro da Justiça, Anderson Torres, e ao secretário de Segurança de Minas Gerais, Rogério Greco, para o hacker que está preso por ter invadido os sistemas do TSE. O hacker informou que o ataque realizado foi um cyberativismo sem intenções maliciosas em sua essência, apenas feito para mostrar as vulnerabilidades do sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Mas quais são os pontos vulneráveis da votação eletrônica adotada no Brasil? Segundo a revista Oeste, que ouviu especialistas em segurança de dados, há um questionamento sobre a inviolabilidade das urnas apregoada pelo TSE. Amilcar Brunazzo, engenheiro especialista em segurança de dados e em voto eletrônico, afirmou à revista Oeste que a inviolabilidade das urnas eleitorais é questionável. A equipe de Diego Aranha, professor associado de segurança de sistemas na Universidade de Aarhus, na Dinamarca, mostrou que de dentro do TSE é possível inserir no flashcard um código adulterado que não foi feito pelo tribunal e colocá-lo na urna eletrônica, disse Brunazzo, ao observar que os brasileiros acabam tendo que confiar no servidor público que vai inserir o dispositivo na máquina. Franklin Mello, especialista em tecnologia da informação, afirma que pode haver brechas em qualquer canal de rede de internet, até mesmo na rede privativa do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo ele, nenhum sistema digital é 100% seguro. Veja esse vídeo postado recentemente nas redes que faz uma simulação de alteração do código-fonte do sistema. Olá pessoal, meu nome é Jetterson, eu sou desenvolvedor de sistemas e hoje eu vou mostrar para vocês como é possível fraudar o código-fonte de uma urna eletrônica. E também vou mostrar alguns erros que ocorreram com as urnas eletrônicas na votação para o primeiro turno. Então vamos ali para o computador que eu vou explicar melhor para você entender o que eu estou falando.
Eu desenvolvi um simulador aqui bem simples, só para demonstrar as fraudes que podem ocorrer no código-fonte de uma urna eletrônica. Então aqui eu tenho 3 candidatos, a Maria 92, o João 94 e o José 96. Tem aqui o básico de uma urna eletrônica, aqui já com voto para presidente, tá? E aqui do ladinho nós temos uma base de dados, onde o sistema vai guardar os votos que eu confirmar aqui. Então, vou votar na Maria aqui, ó. Apareceu a foto da Maria, o nome da Maria, confirma. E registrou o voto para Maria aqui. Vou votar no João, apareceu a foto do João, o nome do João, confirma e registrou o voto para o João aqui. Vou votar no José, apareceu a foto do José, o nome do José, confirma e registrou o voto para o José. Posso colocar qualquer outro número aqui que ele vai registrar como nulo. Então esse simulador tem as funções básicas de uma urna eletrônica funcionando corretamente. Uma das situações que podem ocorrer de fraude no código-fonte é o seguinte: vamos supor que eu, programador, desenvolvedor do sistema, queira que a cada 3 votos, por exemplo, conte um voto para o João, independente se eu estou votando no João ou não. Eu parei aqui e editei uma linha de código só para o sistema fraudar a urna. Acho que não convém eu mostrar o código aqui, porque poucas pessoas vão entender. Então eu vou votar só em um candidato para você ver o que acontece. Vou votar só no José. Ó. José, apareceu a foto dele, confirma. Voto para o José. Vou votar de novo só no José, confirma, voto para o José. Agora eu vou votar no José de novo, o voto vai para o João. Olha lá, ó, voto para o João. Então, vou votar de novo, José. Agora, no 6º voto, ele vai para o João. Só que eu estou votando no José e o voto foi para o João. Essa é uma das maneiras de fraudar o código-fonte de uma urna eletrônica. Agora eu parei aqui, editei o código, adicionei mais uma linha de código. E agora é o seguinte, eu quero que a uma certa quantidade de votos ele conte nulo para o José. Eu posso votar no José quantas vezes for. Cada período de voto eu conto um nulo para o José. E assim eu vou tirando votos do José. Vou atualizar o sistema aqui para limpar a base de dados. Eu vou votar só no José para você ver. Ó. José confirma. Aqui. Aí. O Brasil é o país do qual os partidos políticos mais sugam recursos públicos. O jornalista Cláudio Humberto, do Diário do Poder, informou que o estudo apresentado na Câmara revela o custo das campanhas para o pagador de impostos brasileiro. Esse custo equivale a quase 7 vezes a média mundial. Se o fundo eleitoral de 6 bilhões não for vetado, é bem provável que essa média suba bastante. Fora da corte, Marco Aurélio revela que o STF ressuscitou Lula. Essas idas e vindas, disse o ministro Marco Aurélio, tal dito pelo não dito, são péssimas. E acabou o Supremo ressuscitando politicamente o ex-presidente. Ele disse que foi voto vencido, mas que a maioria decidiu. Então, paciência. A pergunta que fica no ar depois dessa declaração é: será que o ministro do Supremo vai abrir a caixa preta do STF? Boris Casoy critica Lula após defesa a Cuba. Se apoia a repressão, vai perder as eleições. O jornalista Boris Casoy fez uma análise das declarações do ex-presidente Lula em defesa do governo cubano. Para o comunicador, o apoio do petista a regimes autoritários pode levá-lo a perder as eleições em 2022. Boris Casoy afirmou que Lula bota as suas manguinhas de fora, defendendo o regime cubano onde não tem liberdade e onde falta tudo. O regime faliu. O comunismo é um laboratório que mostra como o comunismo se transforma em instrumento autoritário, totalitário, e como se esmaga a população. Trama covarde de Lula, pensando em 2022, acaba sendo revelada. Lula é apontado como chefe do maior esquema de corrupção da história da humanidade. 2 fatos atrapalharam seus planos antes das eleições de 2018. O impeachment da presidente Dilma e a eleição de Bolsonaro, que ninguém esperava. A estratégia utilizada pela esquerda foi atacar o governo desde seu primeiro dia no poder. Mas a pandemia caiu como uma luva nessa estratégia para desgastar o presidente. Só que teve mais uma surpresa: a popularidade do presidente Bolsonaro. Apesar dessa surpresa, Lula prepara sua volta para disputar a próxima eleição. Ele conseguiu acabar com a Lava Jato, descredibilizar o ex-juiz Sérgio Moro e anular o seu julgamento com a ajuda de ministros indicados por ele e Dilma no Supremo Tribunal Federal. Conspira para a queda do presidente, fazendo reuniões com Omar Aziz e Renan Calheiros, presidente e relator da CPI da Covid, blindando o ex-ministro petista Carlos Gabas e governadores que desviaram milhões da saúde.
Lula, além de manifestar apoio às ditaduras cubana e venezuelana, agora tem saído em defesa da ditadura chinesa, dizendo que ela é um exemplo de movimento para o mundo. Lula já disse que a China é capaz de lutar contra o coronavírus tão rapidamente porque tem um partido político forte e um governo forte, e porque o governo tem controle e poder de comando. Lula também se posicionou contra o voto impresso auditável, uma das bandeiras de Bolsonaro, seus aliados e simpatizantes. E o vazamento da suposta chantagem feita por José Dirceu contra os ministros do Supremo e outras autoridades, se comprovada, só confirmará uma trama covarde para derrubar o governo, voltar à presidência e se perpetuar no poder. Uma trama que já está revelada. Mas a incoerência de Lula revolta muita gente. Um venezuelano mandou um recado e desafiou Lula. Assista ao vídeo. Você não pode dizer que não tem democracia na Venezuela. Você não pode dizer que não tem democracia na Venezuela. Eu nem tinha visto esse vídeo desse ladrão falando isso. Pessoal, democracia, né? Balaçocracia que a Venezuela é. Seu mentiroso, seu bandido. Você acha que tô no Brasil de passeio? Não. Eu tô aqui no Brasil porque esses genocidas amigos teus queriam prender a gente. Por quê? Só porque a gente queria liberdade. Você chama o Bolsonaro de negacionista? Você que é negacionista, negando que a Venezuela é uma ditadura comunista. Ditadura que você e a Dilma financiaram com dinheiro do BNDES. E agora, você quer se eleger para continuar financiando o genocídio venezuelano. É isso que você quer. Qualquer campanha do PT, da esquerda brasileira, é uma campanha cheia de sangue de inocentes. Não vem se vestir de democrata, não. Vem dizer na minha cara que a Venezuela é uma democracia. Não tem coragem, seu covarde. Você tá igual seu moleque Nelly Perfeito, que já destruí num vídeo também. Vocês querem acabar com o Brasil. A bosta esquerdista brasileira tem que acabar. Venezuela é uma democracia da mesma forma que você é inocente. Só na sua imaginação, seu bandido. E de novo, desafio você dizer na minha cara que a Venezuela é uma democracia. Agora veja algumas manchetes que intrigaram muita gente nesse fim de semana. Kassab quer Pacheco no Planalto. Qual será o plano dessa dupla? Estranho que fazia Sérgio Moro em um grupo de WhatsApp com Rodrigo Maia. Moro também anda elogiando o ministro do Supremo aí nas redes. Moro chama Barroso de grande ministro. E agora mais uma surpresa protagonizada pelo Partido Novo. Novo propõe diminuir poderes de Arthur Lira para que o plenário da Câmara tenha poder de abrir impeachment. Arthur Lira se articula para a aprovação da PEC do semipresidencialismo. A advogada e esposa do deputado federal Daniel Silveira faz denúncia que o sistema do STF não permite que se faça habeas corpus com o nome dele. E agora uma notícia boa, 41,6% da população brasileira já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid. E para terminar, de carro, de moto e de bicicleta, Recife inova e cria passeio ciclístico em apoio a Bolsonaro. Mais de 1.000 ciclistas foram às ruas em Recife com bandeiras do Brasil e camisas verdes e amarelas manifestar apoio ao presidente Bolsonaro. Mas o que chamou a atenção é que essa manifestação surgiu numa grande capital nordestina que era reduto da esquerda. O que deve ter de esquerdista pernambucano desesperado não está no gibi. E atenção! Advogado de Daniel Silveira rompe o silêncio, lança dura nota e dispara. Moraes está interferindo na Câmara dos Deputados e na Procuradoria-Geral da República. Veja a nota. A defesa do deputado Daniel Silveira está colhendo provas de que Alexandre de Moraes se vale da sua condição de ministro-relator para impulsionar o feito de forma não escorreita, mantendo relações estreitas com o membro da Câmara e com o PGR, que oficia no caso, ou seja, não existe isenção do juiz Alexandre de Moraes, mas sim uma personalidade inadmissível em um Estado democrático e de direito. A forma ditadora do ministro colide de forma trágica com os postulados contidos na Constituição Federal. Os prazos para apreciar os pedidos da defesa simplesmente são ignorados, ao passo que somente o que socorre a sanha do ministro relator tem andamento. Vivemos em um Estado policialesco, capitaneado por um ministro da Suprema Corte. O que causa espécie é o silêncio sepulcral e inércia dos demais componentes do pretório excelso
diante das constantes violações dos direitos individuais que são impostos ao deputado Daniel Silveira. Ele, o ministro Alexandre de Moraes, colocou em prática tudo o que repudia em seus livros, inclusive a violação do devido processo legal. Algo que é a matriz de todo o Estado não existe mais no Brasil: a segurança jurídica. Brasília, capital da República Federativa do Brasil, 18 de julho de 2021. Jean Kleber Garcia Farias. O Nas Redes fica por aqui. Na semana que vem estaremos de volta com os destaques do próximo fim de semana. Até lá.